de 1905, via-se do alto da parede chanfrada da igreja do convento de São Domingos, que ficava na esquina da Rua dos Estudantes, com a Rua da Universidade, na capital dominicana, um nicho vazio que desapareceu com a parede quando esta foi derrubada. Parede chanfrada, nicho. O que a gente entende? Como seria esse cenário? O que a gente entende com essas expressões? A gente queria que vocês colocassem no chat. O que seria uma parede chanfrada? O que seria um nicho? O que a gente entende por nicho? Mistério. A Olinda está colocando que talvez haja algum mistério. Parede com texturas, a Célia está falando, né? Essas expressões estão nos levando para algum caminho. Parede com vãos, mistério. A gente tem, a Marisa colocou uma abertura, algo inacabado, misterioso. A Kátia falou, obrigado, Kátia, né? Parede marcada, nicho, espaço vazio. Obrigado, Luísa. Legal. Parede cheia de ondas, parede com buracos. Pois bem, muito bem. Infinito, cheias, olha, a Léo colocou, cheias de marcas do passado. Parede marcada, a Silvia colocou. A Josiane colocou assim, assombrado. Muito legal. Vamos continuar. Entretanto, nem sempre este nicho esteve vazio. O que poderia haver dentro de um nicho na parede de uma igreja? Vocês podem me ajudar a pensar o que é que poderia haver dentro de um nicho numa parede da igreja? O que poderia haver lá? Lembrando que a gente tem aí, parece um convite. Será que existe algum mistério dentro daquela imagem paradisíaca que a gente via? Olha, a Vanessa colocou almas, a Angélica colocou um santo, né? A Beth colocou uma imagem, a Angélica Henrique colocou um cofre, pode ser, né? Imagens, a Isaíra colocou restos mortais, a Edneide colocou imagens, desculpe se eu perdi algum, hein, que vocês estão... A Rosecler colocou dinheiro, na verdade estamos precisando hoje, esperança, fé. A Ana Adra colocou ossos. O que será que haveria nesse nicho, então? A Zila colocou flores. Por que não? Né? Uma passagem secreta, a Olivia colocou. A Safira colocou tesouro. Marisa, um sarcófago. Que interessante. Vocês foram longe. Segredos, a Rosilene colocou. Bacana, Rô. Então, vamos lá. Dentro dele, apoiada num pequeno suporte de ferro, havia outrora uma caveira. Aqui eu não li ninguém colocando, mas tinha uma caveira, visível durante o dia, graças à luz do sol, e durante a noite, graças à luz de uma lamparina de azeite pendurada no alto, e que sempre era acesa ao toque do ângelus ao entardecer. Embaixo, como se fossem palavras saídas da boca da caveira, lia-se numa lápide rústica, em letras comuns, quase ilegíveis, escritas em preto. Então tá, ó, vocês colocaram jornais, estátuas, né? Algo focado no medo, mas o que é que a gente tinha lá? Uma caveira. O que aparecia em preto? Foto,
que passando vais, fixa os teus olhos em mim. Qual tu vês? Eu me vi. Qual me vejo? Tu te verás. Medo. Lamparina de azeite, acesa ao toque do Ângelus. Qual o significado dessas expressões, pessoal? Lamparina de azeite, toque do Ângelus. Como é que acontecia? Onde, né? Em que período do dia isso acontecia? Coloquem no chat, por favor. Credo, a Edneide colocou, né? O que a gente entende pelo Ângelus? Vocês já ouviram falar? De madrugada? Será que o Ângelus é de madrugada? À noite, a Rita colocou. A Cristina, fantasma, mensageira do passado, noite. Né? Então, a gente tem um cenário, eu tenho um ambiente escurecido, né? Com pouca luz de lamparina, algo bastante antigo. Nosso conto começou lá em 1905, né? Despertar da alma, oração no entardecer, muito bem, o Ângelus, né? Uma oração no entardecer, de madrugada, né? A Angélica colocou noite, o linda expressão noturna dos anjos, muito bem, muito bem, vocês estão, ó, a Edneide colocou no crepúsculo, beleza. Todas essas, esse clima nos remete a pensar em tudo isso que vocês estão colocando, ao entardecer ou de madrugada, parede com essa abertura pequena que tem lá, né? Uma caveira no meio, no Ângelus, a ideia de anjos de luz, legal, muito bom, pessoal. Muito tempo transcorreu sem que a caveira nem o verso chamassem a atenção do público. Até a noite, que um morador do bairro, a caminho de casa, ouviu um ruído proveniente da caveira. E ao voltar os seus olhos para ela, observou que se mexia, inclinando-se para frente ou virando-se de um lado para o outro, como se dissesse sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. Que legal! Ao romper da manhã, à noite, a caveira, né? Sim, sim, não, não. Qual teria sido a reação desse morador ao se deparar com esta cena? O que vocês me dizem? Qual foi a reação? O que vocês acham que aconteceu? Quando a Angélica disse que está susto, a Ana colocou susto, a Proérica disse que saiu correndo, a Isaíra disse que essa pessoa deve ter desmaiado, Marisa Marques falou assim, paralisou, Cíntia Guerreiro, muito medo, a Silvia Pato, espanto, né? Então, várias reações as pessoas podem ter tido ao se deparar com tal cena, né? A Isaíra disse que caiu durinho, né? A Gilmara disse que ficou em choque, correu, gritou muito. A Carla disse que chorava, né? Chorava, sempre vendo uma cena dessa eu poderia chorar. A Silvana, pânico. O Fernando colocou assim, de observação. Alguém aqui, a Sandra colocou infartou, eu também talvez tivesse infartado, né? Então, muitas reações a gente poderia ter dentro desse contexto comum, né? Era o vento batendo na cadeira. Pode ser o vento batendo, mas a gente ainda não tem ideia de onde. Será que a gente tem ideia de onde esse mistério, ou o que estaria por detrás deste mistério? Espantados, acho que todos estamos curiosos, né?
A Cibele Martins diz que deve ter morrido. O professor Newton colocou, seria oportunidade? Né? Apavorado. Muito bem. Que medo. Né? A André Gonçalves colocou muito medo. Muito bem. A Judite colocou espanto novamente. Muito espantoso. Que movimento é esse? Que caveira é essa? Por que ela se mexe? Muitas questões que a gente não tem resposta, que não conseguimos resolver. Pavor, a Eliana colocou. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Ao ver tal coisa, este morador que nós imaginamos se ele tinha desmaiado, se ele tinha caído durinho, infartado, ele saiu em disparada e foi para casa até chegar em casa. A caveira, que àquela altura já não merecia sequer o olhar indiferente dos transeuntes, passou a ser no dia seguinte o tema de todas as conversas. Os prudentes não se aventuravam a passar de noite nas proximidades do convento. E os valentes, que se atreviam a fazê-lo, juravam que a caveira se mexia, dizendo sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. E ainda acrescentavam que ela movia as mandíbulas, que ria, fazendo um barulho parecido ao das castanholas e uma porção de outras histórias. Espantei. O pessoal tem colocado que medo, né? A Aparecida colocou aqui medo, né? Ana, estátuas, Marisa colocou medo também, né? Que caveira é essa? O que é que estaria acontecendo? Saiu correndo mesmo, né? Não tinha mais o que se fazer, porque não se sabia o que de fato estava acontecendo. Pavor, arrepio. Né? O que levava as pessoas a dizer que a caveira ria, que o barulho que ouviam lembravam ao som de castanholas? Medo, correr, aterrorizante. Por que as pessoas diziam isso? Né? Que barulho? De castanholas? Assombração? Teria uma assombração? Né? Por isso que as pessoas diziam, né, que a caveira ria, então era uma assombração. A Edneide colocou que seria a imaginação. Suspense, saiu gritando. A Gilce colocou, o medo engana. Né? O medo engana. A Lídia colocou, a Eliana, suspense, batendo os olhos, né? Batendo os ossos, a mandíbula, então faziam barulhos e a imaginação levava a pensar que eram barulhos de castanholas, é isso? Muito medo, nem pensaram, né? Saíram correndo, imaginação, suspense. A Kátia Reis diz que era um fantasma espanhol. Pode ser, né? Quem seria esse fantasma? Né? Por que será que estaria ali? Né? Correntes, os barulhos poderiam ser correntes. O texto ainda não deu pistas para a gente entender o que é que estava acontecendo. Só se dizia que a caveira falava sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. O medo, a Cíntia está colocando, o medo leva a ouvir outras coisas, né? E o mistério faz com que a gente pense muitas coisas diferentes. Que bacana. Vamos lá. Ao ver, durante o dia, a caveira ficava quietinha. Por isso, o encarregado de acender e apagar a lamparina fazia isso sempre de tarde ou de manhã. O problema era a noite. Ó, o pessoal está colocando, diz que eram apenas alucinações. Será que um morador de rua, bem fraquinho, tremendo de frio, pensando, pode ser,
Pode ser. Também podem ser alucinações. Mente humana às vezes viaja no tempo, né? Na madrugada, na calada, insônia, como vocês colocaram ali em cima, medo de ficar sozinho, né? Medo de morrer, né? Nos leva a pensar inúmeras questões. Né? A Maria Antônia colocou alucinações, a Luciana, que medo. O que poderia acontecer? Né? O que poderia acontecer? Se o problema era à noite, o que é que poderia acontecer? Por que essas coisas aconteciam? Coloquem aí. Por que os barulhos? Por que a ideia da caveira se movimentando? Medo mata, o Danir colocou. Muito bem. Insegurança, devaneios, o Edneide colocou. A Magda colocou mistério. Né? Atrás da caveira podem ser animais. O som do vento que fazia esse barulho, a Zilá colocou. Noites muito traiçoeiras, a Luzia colocou. A Vera colocou barulho da ventania também. Olha lá, vocês estão pensando mais ou menos juntinhos. Sempre não me preocupo em infestar a mente das crianças. Medos, devaneios, né? Vamos lá. Era para enganar alguém? Pode ser, pode ser. A Olinda diz que pode ser uma construção antiga, com ruídos de portas e animais que não sabemos o que seria, né, o que aconteceria. A Mirella está falando já em bruxaria, né? Há quem acredite em bruxaria. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Silêncio e vento, a Cristina colocou. Interessante. Durante a noite, a nossa imaginação cria muitas coisas, a Angélica colocou. Os que moravam por ali davam uma volta enorme para chegar em casa a fim de se livrarem de ver a caveira. Nem mesmo os guardas da polícia militar ousavam se aproximar dessa esquina do medo. Certa noite, desafiando seu próprio temor, um desses guardas caminhou nessa direção e, ao ver os meneios da caveira, correu, espavorido, sem parar, até o portão do quartel. Meneios da caveira correu espavorido. Como vocês entendem essas expressões? Que seriam meneios? Correu espavorido? Era para afugentar os moradores, não conseguiu se mover, né? Medo do desconhecido, a Andréa colocou. A Carla Moura diz que é só fruto da imaginação mesmo. Pessoas, né? Muito bem. O que seriam os meneios da caveira? O que a caveira fez? Que movimentos faria essa caveira? Ela correu. O que é correr espavorido? Correu assustado, apavorado, né? A Adriana colocou, a Renata, né? A Angélica colocou, correu e perdeu a respiração. A Fátima colocou ver caveira se mexendo, né? A noite era misteriosa, a Vera Marqueto colocou. A noite, de fato, estava muito misteriosa. Os medos revivem, a Olinda colocou, revivem às vezes a nossa infância. Muito bem, assustado, bacana, pessoal. E aí, como a gente tem ali um guarda, né? Um guarda desafio, como seria esse guarda? Como vocês imaginam esse guarda? Porque aqui o texto diz assim: certa noite, desafiando seu próprio temor, um dos guardas caminhou em direção. Como seria esse guarda? A Célia, olha a contribuição da Célia, ela colocou assim: menear vem do espanhol, a caveira se requebrava. A Adriana colocou que o guarda é corajoso, né? Lá, o medo paralisa, né? Um quarto escuro, corajoso, medroso. Será que ele era medroso ou será que ele era valente? Ele foi lá. A Marisa Reis colocou aqui que ele estava cansado de correr. Pode ser.
Vamos lá? O guarda seria um coveiro? Quem seria ele? Vestindo roupa grossa, azul escura, com boina, com lamparina na mão, direto. Então, seria corajoso esse nosso guarda? Né? A Luísa também colocou forte, corajoso, né? A Luciane tá falando que o medo faz a pessoa exagerar na imaginação. Será? Será que era isso mesmo? Né? Era curioso, a Glauce colocou. Então, ele estava vencendo o seu medo. A Alexandra também, não sei se falei certo, mas ele resolveu enfrentar o medo, que todos sentiam. Bora lá. Quem seria ele? Né? Acho que vocês já responderam. Corajoso, era amigo da caveira. Que sinistro, amigo da caveira. Abade Alfal tinha então 19 anos e era subtenente do batalhão que guarnecia a Praça de São Domingos. Estava a serviço na noite em que o guarda correu de medo da caveira e ficou muito contrariado. Na noite seguinte, soube que um outro guarda havia dado uma volta para fugir da bruxaria da esquina. Gente, alguém aqui no nosso chat colocou bruxaria. Olha o que o nosso texto diz, né? Que um dos guardas havia dado uma volta para fugir da bruxaria da esquina e ficou mais contrariado ainda. Ou acabo com essa palhaçada, ou eu não me chamo Abade Alfal, afirmou ele. Bruxaria da esquina? Olha, a primeira vez que a palavra bruxaria aparece, e vocês já tinham levantado esse aspecto. Por que este termo foi utilizado pelo autor? Vamos, né? O que vocês acham? Aqui a gente falou de bruxaria, vocês já tinham colocado. Agora, por que o autor do texto utilizou esse termo? Porque quais pistas a gente tem no nosso texto que nos levam a pensar que os maneios, né, o requebrar da caveira pudessem ser bruxaria. A Eliana colocou coisas ocultas, né, para explicar o sobrenatural, aquilo que a gente não tinha explicação, Edneide colocou, né, valente, coisas misteriosas, a Olinda colocou, o oculto, né? A Kelly colocou para assustar, né? Usou a palavra bruxaria para nos assustar, né? Suspense para reorientar o caminho da história. Boa, pode ser, né? Pode ser o caminho da história nós estamos traçando aqui juntinhos, mas existe outro caminho proposto. Suspense, escuridão. A Cristina colocou a força do poder, bruxaria para criar um novo mistério, né? Para criar, a Valquíria colocou, para criar um suspense. A Ana Carolina, ancestrais na história, né? A Márcia colocou misterioso, bacana, né? No texto, a gente tem algumas coisinhas que nos remetem à ideia de bruxaria, né? Quando a caveira se mexe, quando ela diz sim, sim, não, não. Igreja e a caveira eram vistas pelos moradores como um lugar de maldição, por isso todos corriam, a Edvânia colocou. É pesado, né? Porque ninguém me explicava o mistério. Magia, o ocultismo, a Roberta colocou, né? O Sidney colocou um coordenador perdido. Hoje pode ser. Nesta manhã estamos, né, nos perdendo. Célia, o sobrenatural. A Eliana colocou, assustou com a presença de uma caveira conhecida? Como é que eles conheciam? Haveria outras histórias ocultas dentro desta? Não sabemos. A Renata colocou, para assustar os vizinhos, por causa do mistério que aquele local, que até o começo da nossa história era paradisíaco. Muito bem. Qual seria o plano dele, então, para acabar com essa palhaçada? Segundo Abade Alfu, este medo, ele colocou, como eu acabo com ela? Qual seria o plano que ele teria
planejado, né? Qual seria o plano que ele tivesse construído para enfrentar essa situação em que todos morriam de medo? Vocês têm ideia de algum plano? Então, a Regiane falou que o jeito era enfrentar os medos. A Silmara está colocando aqui que ele era magrinho, mas ele era curioso. A Edneide colocou investigar. Né? De que forma ele iria investigar? Seria o plano dele pular uma investigação? Qual seria o ponto de partida? Olinda, para esconder um tesouro, então ele decide armar uma armadilha. Muito boa a imaginação de vocês, tá? Excepcional. Ah, o plano dele era encurralar a caveira, segundo a Adriana colocou aqui para nós. A Andréa Regina diz que enfrentar o desconhecido, né, sem pensar nas consequências, ele iria encarar o medo, a Olivia falou. Muito bem. Com certeza, ele bolou um plano. Perder o medo, enfrentar o mistério? Senhor, né? Mistério. Ah, a Vera colocou, o mistério causa curiosidade, né? Lembrando o pensamento do nosso início lá. Então ele era curioso. Podemos inferir que ele era curioso, né? Desvendar o mistério. Ah, seria ele guardião do tesouro? A caveira, a guardiã do tesouro? Ele queria resolver o problema, Denise colocou, né? A Luzia colocou jogar água benta. Interessante, estava na igreja, né? Parede chanfrada, né? Numa esquina da igreja. Interessante, vencer os obstáculos. Então vamos ver o que o texto nos convida a pensar de quais seriam os planos de Abade Alfu. A Jussara colocou fazer amizade com a caveira, descobrir semelhança, diferença, né? A Rita colocou assim, de duas uma, ou corre ou enfrenta. Acho que como policial forte e corajoso, que ele talvez esteja se revelando, ele não teria outra opção. Enfrentar seus medos, como a Cibele colocou, para vencer seus obstáculos. Voltando para o texto. No dia seguinte, muniu-se de uma espada e esperou que anoitecesse. Mais ou menos às 11 horas, dirigiu-se ao tal lugar que tantos temores provocava, levando uma espada na mão e acompanhado de 2 soldados. Estavam a poucos metros da caveira quando começaram os remeleixos. Sim, sim. Não, não. Sim, sim. Ponham a escada na esquina, ordenou Abade, antes que o medo paralisasse seus companheiros. A escada, de espada na mão, começou a subir. A cada degrau que subia, os movimentos da caveira para a frente e para os lados ficavam mais violentos. Quando o subtenente já estava bem próximo dela, a caveira se mexia tanto que parecia querer girar sobre si mesma e de dentro dela saíam os guinchos agudos. Guinchos agudos, remeleixos intermitentes. Que pensamentos teriam invadido o nosso bravo subtenente? Pensando nisto que está acontecendo, nos remeleixos, né, nesse girar da caveira, quais pensamentos e sentimentos teria o nosso bravo subtenente? O que será que aqui está colocando? Beleza, vamos lá. Ai, o chat. Ela estava presa com uma linha e com escuridão dava para ver de longe. Ratos? Pode ser. Quem diria? Não sabemos ainda. Podem ser. Moradores da caveira, que por isso ela se mexia tanto. Alguém havia morrido, a Ana Carolina colocou, né? E alguém havia morrido e veio para assustar. Tremor assustador. A Márcia colocou morcegos. Ele percebeu que a caveira era de mentirinha? Será? É?
Ele estava decidido, a Helena colocou, a acabar com tudo. Né? Olha, alguém passou rápido, alguém colocou um gato. Interessante. A volta dos mortos-vivos. O jovem oficial, no entanto, continuava imperturbável. Finalmente, tão próximo do nicho que poderia alcançá-lo com os dedos, apoiou com força os pés num degrau, enquanto com a mão esquerda se agarrava no degrau mais alto. Jogou o corpo para trás e, levantando a espada, acertou-lhe 2 pranchadas que a fizeram dar várias voltas. Seria algum mistério além de nossa compreensão? A Márcia colocou arrepiante. Ele percebeu, a Glaucia colocou aqui que ele percebeu que alguém movimentava a caveira. Né? O que teria acontecido depois das pranchadas que a caveira recebeu? Então, nosso valente, bravo soldado, né? Pode ser o novo dá medo, mas temos que ir em frente e vencê-los. Pode ser agora, ao entardecer, vamos lá. Vocês estão aí pensando acerca de tudo isso, espantar curiosos. Bom, a Lucília colocou aqui que pode ser que esteja cheio de ratos, não sabemos. E aí se desfez o mistério. Por debaixo da caveira saiu um rato, umzinho, de mais ou menos um palmo de comprimento, que pulou do nicho para a rua e se perdeu na escuridão da noite, enquanto a Madre Alfal, descendo, exclamava: bicho safado!